E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos então continuar a nossa aula de eletroquímica, agora com a eletrólise. A gente acabou de sair de uma aula de pilha, legal que você tenha já passado por essa sequência de aulas, e agora a gente vai pegar a parte final da eletroquímica, que é a eletrólise. Então, a grande diferença da eletrólise para a pilha é só porque aqui é um processo não espontâneo. Então, esse processo aqui ele não vai acontecer naturalmente, mas continua sendo uma reação onde a gente tem transferência de elétrons. Você vai ter uma espécie ganhando e uma espécie perdendo. Continua a maneira como a gente identificava vai continuar a mesma. Então, a espécie que ganha continua sofrendo redução, o local que acontece continua sendo cátodo, a espécie que perde elétrons continua sendo a espécie oxidada, o local continua sendo anodo, isso não vai mudar. Em termos de esquema, fluxo de elétrons, o que vai acontecer é que o polo realmente vai inverter. Na pilha, o cátodo era o polo positivo. Aqui, o cátodo já é o polo negativo. Aqui eu já deixei aqui em evidência. E o anodo vai ser o polo positivo. Por quê? Então, na pilha, você tem uma espécie que perde e outra que ganha. Então, você tem um fluxo de elétrons ali envolvido. Aqui não. São reações que normalmente não aconteceriam. A gente vai conectar ali uma fonte, uma pilha ou um gerador de corrente contínua, uma bateria grande, um grande retificador, vai ser uma fonte de energia e a fonte ela faz com que os elétrons migrem de um polo até o outro. Quando você fecha esse circuito em espécies químicas, você força esse ciclo de elétrons, você necessariamente causa uma movimentação. Então você força uma espécie que normalmente não ganharia elétrons a ganhar e a espécie que normalmente não perderia, perder. Então normalmente aqui as estruturas elas são mais estáveis. Lá na pilha já está pronto a acontecer. Se você pensar num pedaço de ferro, então metal por tendência já tende a perder elétrons. Se deixar ele sozinho, o próprio oxigênio do ar já vai oxidá-lo. Então você já tem um fluxo de elétrons ali que a gente não consegue aproveitar, não. Eu sempre brinco. Você botou um portão na tua casa, você não pintou o seu portão, você não protegeu. A oxidação vai acontecer normalmente. Você podia ter aproveitado essa corrente elétrica para movimentar alguma coisa. É meio absurda a ideia, mas funciona desse jeito. Então, só para controlar o tempo aqui. Então, o que ocorre? A gente precisa ter essa noção. Então, a pilha é uma reação que vai acontecer naturalmente. Então, o que a gente estudou na pilha? A montagem de pilha, como é que a pilha funciona, e os processos corrosivos, onde você determina quem vai ocorrer ou não. Aqui não. É uma reação que normalmente não ocorreria. A gente vai utilizar uma fonte, e essa fonte vai fazer com que essa reação aconteça. Por isso que é um processo não espontâneo, é um processo forçado. Então, o nome eletrólise, lise, vocês já aprenderam isso em algum lugar, que é um processo de quebra por uma corrente elétrica. E é mais ou menos isso que a gente vai acontecer. Para a gente entender, eu vou pegar aqui o exemplo primeiro, que a gente chama de eletrólise ígnea, que é uma eletrólise com ausência de água. Então, a eletrólise ígnea, apesar de não ter água, ela é um processo muito mais fácil de entender. Já vou entender o porquê. Olha aqui o que a gente chama de cuba eletrolítica. Então, aqui eu vou pegar, aqui em cima esse sinalzinho de mais e menos. Aqui é a nossa fonte, que eu estou marcando em vermelho, tá vendo? Aqui é a fonte elétrica, pode ser um retificador, geralmente a gente usa uma fonte que vai dar uma correntezinha bacana. Uma pilha aqui, já dá para fazer eletrólise com pilha? Dá. Aquela brincadeira que a gente faz normalmente de colocar tubinho de ensaio lá para ter hidrogênio e oxigênio, é uma eletrólise. A gente faz com uma pilha, uma bateriazinha de 9 volts, funciona numa boa. Para essa daqui que eu vou fazer agora, normalmente é um processo industrial. Então a gente trabalha com correntes altas aí na casa de 30 ampere, 40 ampere, 60 ampere, um negócio meio ignorante. Mas beleza, uma fonte, positivo e negativo. Todas as vezes que eu falar em fonte aqui é sempre corrente contínua, dando uma roubadinha da física, eu vou roubar bastante da física hoje. Então a corrente contínua é aquela corrente que tem positivo e negativo, e não corrente alternada, aquela que você tem na sua residência na tomada, ali você tem uma fase e um neutro, a corrente alternada. Então ali já é um processo um pouquinho diferente. Aqui não, tem um positivo e negativo, os elétrons estão indo de um lado para o outro. O que acontece? Antes da gente começar, eu tenho que avisar vocês que nesse caso da ígnea, a gente vai estar fazendo com uma temperatura muito ignorante. Aqui eu coloquei 800 graus no mínimo, que a gente precisa ter essa substância derretida. Então eu escolhi aqui o cloreto de sódio, por ser simples, todo mundo conhece. Não, esse processo não dá para fazer em casa,
Porque você precisa chegar nessa temperatura. Por quê? Se você colocar no recipiente, colocar só sal ali dentro, então o sal está na forma cristalina, né? O cristal iônico ali, retículos com aquela energiazinha bacana. E os íons não têm movimentação nenhuma, tanto é que se você colocar ali para passar a corrente elétrica num potinho com sal, não vai acontecer nada, a corrente não vai passar porque não tem mobilidade iônica. Então eu preciso derreter esse sal. Então eu derreto esse sal para ter uma mobilidade dos íons aqui dentro. Para derreter o sal, vou precisar de uma temperatura bem alta. Repara, olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito novidade, ó. Cloreto de sódio sólido até aí beleza. Aí eu vou aumentar essa temperatura aqui pra caramba. E quando eu aumentar essa temperatura, olha como é que eu represento aqui. Eu botei um L. Íon líquido. Sempre quando a gente põe um íon, na química a gente bota um AQ de aquoso, porque está dissolvido em água. Isso aqui é muito raro de acontecer. Isso só vai acontecer com temperaturas muito altas. Tudo bem? Então, já fique esperto aqui, ó, líquido. E aí, qual é a vantagem agora de estar líquido? Mobilidade. Esses íons podem se movimentar ali dentro. Quando eu enfio uma fonte, eu estou colocando um polo positivo e negativo, vai acontecer agora uma coisa muito simples de entender. O íon negativo vai migrar para o polo positivo, os opostos se atraem. Então, já vou botar o cloro aqui. E no íon negativo, no polo negativo, vai migrar o sódio mais. É que a gente pode entender de diversas maneiras, né? O elétron está... Opa, deu uma rabiscadinha aqui. O elétron está correndo de um ponto até o outro. Então, esse sódio, que é um A, sódio dá um A, esse cara está super estável. O sódio não tem que acontecer com ele. Mas estão esfregando na cara dele uma quantidade de elétrons absurda. E como ele é uma espécie positiva, ele vai acabar pegando esse elétron. Como eu disse, é um processo forçado. É muito fácil fazer com que um sódio íon ganhe elétron, não é muito complicado. Mas aqui, como só tem ele, eu estou jogando uma quantidade absurda de elétrons, ele acaba pegando esse elétron aí. Quando ele pega esse elétron, todas as espécies tendem a sempre ficar neutras, beleza? A sua obrigação de aluno é saber isso aqui. Pode ser que tenha outras equações aí que vai gerar um outro íon, sim, mas aí a pessoa vai ter que estar propondo, vai ter que explicar o que vai acontecer. Nesse caso aqui, você tem a obrigação de saber isso. Então, o sódiozinho positivo ganhou um elétron, ficou agora um sódio metálico. Beleza. Por sua vez, o elétron que estava chegando até aqui agora, ele vai ter que ser pago, né? O sódio pegou esse elétron, a fonte jogou um elétron, ela vai querer pegar esse elétron de volta. Ela vai acabar pegando de quem está com o elétron sobrando, que é desse cloro. Então, esse cloro vai acabar dando esse elétron que ele tem e ficando também zerado. Até aqui tudo bem. Então, essas são as situações que aconteceram. O cloro se livrou do elétron, ficou uma espécie zerada. No entanto, o cloro, ele é um ametal, né? Ametal monoatômico é difícil, é complicado. Então, a gente já tem até uma listinha prévia de algumas substâncias que quando a gente coloca ela como substância simples, elas obrigatoriamente ficam diatômicas. Então, vou ter que listar aqui, ó, quem são as principais moléculas diatômicas. Então, as principais moléculas diatômicas. Opa, peraí. Hidrogênio, oxigênio, bromo, iodo, nitrogênio, flúor e cloro. É legal guardar isso daqui. Você faz uma faltinha, especialmente aqui na hora de montar essas equações da eletrólise. Então, tem um macetinho infame, antigo, nem sei quem criou isso, que diz assim, uma frasinha que não faz sentido, né? Como todo macete. Hoje, o Brasil incompetente não fabrica cloro. Hoje, o Brasil incompetente não fabrica cloro. Fabrica sim, tá? Por favor. Mas, só para o macete dar certo. Então, você guarda aqui as principais moléculas diatômicas, se esses caras aqui não podem ficar sozinhos quando você montar uma substância simples. Então, continuando. Montei as duas semi-reações a partir dessa daqui. Então, a gente tem uma reação completa e duas semi-reações. Eu preciso agora balanceá-las entre si. Então, está acontecendo o seguinte. O cloro está se livrando de dois elétrons. Aqui é o processo da oxidação. Então, aqui é um anodo. Aqui o sódio está ganhando um elétron. Então, volta lá para a nossa aula de redox. Na primeira aula que eu falei de óxido-redução. Não pode uma espécie ganhar dois e outra uma perder dois e outra ganhar um. Tem que ser igual.
Então eu vou ter que pegar essa equação aqui de baixo toda e multiplicar por 2 para igualar com essa. Para poder igualar o número de elétrons. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, ó, botei 2. Agora sim. O cloro perde 2 e o sódio aqui agora está ganhando 2. Agora ficou legal. Beleza? Esse cloreto veio da onde? Do além? Não, ele veio aqui desse cloreto de sódio. Aqui só tem um, então eu vou ter que pôr um 2 aqui também. Se eu tenho 2 cloretos aqui, ó, 2 cloretos de sódio, 2 sódios. Então, por conta dessa mexidinha aqui, ó, bagunçou tudo. Eu tive que multiplicar todo mundo. Então, as equações têm que estar balanceadas entre si. Equação 1, equação 2 e equação 3. E agora eu vou obter o que a gente chama de equação global. Eu vou somar elas daqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Botar em azul. E para somar, eu tenho que fazer aquele princípio quando eu somo reações, né? As coisas que estão de lados opostos iguais têm que ser cortadas. Porque aqui, ó, o cloro está sendo produzido, mas aquele está sendo consumido. Essa é a lógica. Então, eu vou cortar esse com esse aqui. Corta o elétron, que eu já tinha visto. Principal é cortar o elétron. O íon sódio. 2 e 2 e acabou. Não dá para cortar mais nada. Ah, mas eu posso cortar esse... Aqui é cloreto de sódio e aqui é o sódio mais. São coisas diferentes. Aqui é Na mais e Na0. Ou só Na se você quiser. Não são iguais. Então, a global vai ficar 2 de cloreto de sódio, dando 2 íons sódio e... Opa, dei mole. Espera aí. Apaga isso. Canetinha de novo. 2 cloretos de sódio. E um sódio eu cortei aqui, ó. 2 sódios metálicos, ó, tá depois da seta. Então aqui eu vou botar depois da seta. Antes da seta só tinha esse cara mesmo. Tinha sido tudo cortado. E o cloro gasoso. Acabou. Então o cloreto de sódio ele sofreu decomposição, virando o sódio metálico e o cloro gás. Esse aqui é o processo industrial, né, que se obtém o sódio metálico e o cloro gasoso. Acabou. Tá? Essa é a eletrólise ígnea. Então a eletrólise ígnea normalmente ela é feita com alossal, quer dizer, aquele sal que não tem oxigênio. Porque se você faz com oxissal, se tiver aqui um sulfato, um nitrato, quando você aquece demais, acaba acontecendo decomposição térmica do sal, ele vai gerar uma outra coisa ainda. Tá? Então normalmente esse processo ele é muito feito com alossal, aqueles sais que não tem oxigênio. Tá? Mais comum, cloreto de sódio, então esse processo aqui é conhecidíssimo. Tudo bem? Aí podem perguntar algumas coisas para vocês. O que aconteceu no anodo? Então aqui é o anodo. O anodo é o polo positivo. Então estou vendo que no anodo vai sair gás cloro. O que vai sair lá no cátodo? Ou no cátodo, né? Aquela história que eu já contei para vocês. No cátodo aqui vai sair o sódio metálico, vai ficar pendurado ali no eletrodo. O eletrodo normalmente é um eletrodo inerte, de grafite, alguma coisa do tipo. Então o sódio vai ficar preso aqui. Então esse sódio é uma maneira de produzi-lo industrialmente. Pode ter questão que o cara só fala do cloreto de sódio e começa a fazer perguntas. Ele não vai te dar essas reações. É possível. Você é obrigado a conhecer montar pelo menos esse processo aqui. Tá bom? Isso aí eu sei que não é muito fácil. O pessoal acaba se confundindo um pouquinho. Então tem que fazer a primeira, libera os íons, depois você vai ali só migrando para os polos. Eletrólise ígnea, mas não tem mais o que colocar sobre ela. É isso daí. Agora, eletrólise aquosa. Espera aí. Na eletrólise aquosa vai acontecer alguma coisa um pouquinho diferente. Botei até o mesmo sal, cloreto de sódio. Então aqui, ó, você coloca lá na cuba eletrolítica. Aqui eu já não preciso estar a temperatura absurda. Você pode fazer, teoricamente, na sua casa, você pode fazer isso aqui. Né? Se você com uma fontezinha pequenininha você consegue montar uma eletrólise. Acabou. Temperatura de 25 graus, fontezinha tranquila, pequena, você consegue já fazer esse processo. Na hora de montar isso aqui no papel vai dar um pouco mais de trabalho, sim. Eu vou explicar o porquê. Você foi lá, botou cloreto de sódio, jogou água, liberou os íons. Sódio mais e cloreto menos. Até aí, beleza. Aí na hora de migrar. De novo, o positivo vai migrar o cloreto e o negativo vai migrar o sódio. Só como você tem água, muito pouquinho, mas acaba ocorrendo a ionização da água. A água acaba liberando o íon H+, e acaba liberando o íon OH-. Aí o que acontece? Uma competição. Infelizmente. A gente vai ter uma competição de íons. Então, na hora de migrar para o positivo, eu vou ter uma competição entre o cloreto e a hidroxila. Na hora de migrar para o negativo, eu vou ter uma competição entre o sódio e o H+. Porque lá na eletrólise ígnea, vamos voltar,
Não tem competição nenhuma. Isso aqui é positivo, quem vai migrar para cá é o único negativo que tem é esse, acabou. Quem vai migrar para o negativo, o único positivo que tem é o sódio, morreu. Mas aqui não. Aqui eu começo a ter uma competição, então isso vai dar um pouquinho de trabalho. Então como é que a gente faz? Bom, aqui tem uma tabelinha maiorzinha. Eu desenvolvi uma situação para a gente ir um pouco mais rápido, quando eles não te derem pelo menos uma tabela ali. Se ele te der uma tabela dos potenciais, a gente se vira olhando para aquilo. Alguns lugares não dão, né? Não tem que dar realmente, né? Mas ele quer que você decore isso. Vamos pensar o seguinte, tio Rafael. O H+, ele está competindo só com os positivos e o H- os negativos. Quando você fizer uma competição, a competição sempre vai ter o H+ com alguém ou o H- com alguém. Então, você só tem que se preocupar com esses dois caras. Como é que funciona o H+? Eu prefiro que você pense assim. O H+, ele na hora de competir, ele perde para todo mundo. O H+, ele só ganha da família 1A, 2A e o alumínio. Acabou. O resto ele perde para todo mundo. Se aparecer zinco, ferro, mercúrio, chumbo, ele vai perder. Cobre, ele vai perder. O H+ só ganha da família 1A, 2A e alumínio. Alcalinos terrosos e alumínio. Au. Acabou. Beleza? E o H-? O H- ele ganha de todo mundo. Ele só perde para cloreto, brometo e iodeto. Acabou. Então você pode até jogar essas tabelas aqui fora. Você guarda só isso aqui e está tudo certo. Ultimamente eles dão até, nas questões que eu tenho visto de eletrólise para você montar, eles têm dado a dica, qual que vai migrar para o polo, já vai acontecer, mas nada custa saber isso aqui. Você vai fazer uma prova lá específica, você precisa escrever, então é importante, né, que você conheça esses dois. Esse é um fato. Então vamos fazer aqui agora a competição. Para o positivo, eu tenho esses dois negativos. Quem vence? Bom, a hidroxila ganha de todo mundo, ela só perde para o cloreto, brometo e iodeto, e aqui está o cloreto. Então quem vem para cá é o cloreto. Entre o negativo, a gente vai ter aqui a competição entre o H+ e o Na+. O Na+, ele é da família 1A, o H+ vence. Então o H+ venceu. Agora o mesmo esquema, essas espécies vão ficar neutras. O cloreto vai ficar o cloro zero e vai mandar um elétron embora. O hidrogênio vai receber um elétron, porque está precisando justamente de um, e vai virar H. Esses dois caras estão naquela lista. Que lista? Das moléculas diatômicas. Então, das moléculas diatômicas, gente, vamos lembrar. Hidrogênio, oxigênio, o bromo, iodo, nitrogênio, flúor e o cloro. Então, aquela frasezinha, né? Então, o hidrogênio, ele não pode ficar sozinho, ele é H2. Então, tem que ser 2H+. Nada de botar aqui, hein? Aqui é um íon. Então, se você botar aqui, você está alterando a estrutura dele, tem que ser antes. Aqui, cloro, mesma coisa, são dois. Aqui não é íon, é substância mesmo. Então, já fiz o ajuste. Eu já estou olhando aqui, já fiquei feliz porque o número de elétrons bateu. Não vou ter muito que me preocupar com isso. Mas, esses cloretos vieram daqui. Então, dois cloretos de sódio, 2 íons sódio. Esse H+ veio daqui. 2. Aí aqui eu já tenho 1, vou ter que botar um 2 aqui para balancear. Tranquilo, agora está tudo balanceado entre si. Os dois cloretos vieram daqui, os dois H+ vieram daqui. E agora, na hora de somar, eu vou somar as 4. Lá na outra eu somava só 3 reações, agora eu somo 4. Antes de somar, já corta logo, deixa eu mudar a cor aqui para ficar bonitinho. Então vamos cortar esses elétrons primeiro. Corta o H+, corta o cloreto, corta... não dá mais para cortar nada, já deu. Esse aqui vai ficar maior mesmo, não tem jeito. Então, 2 de cloreto de sódio, 2 águas, não tem mais nada antes da seta, já foi tudo cortado. Depois da seta, eu tenho o íon sódio, eu tenho 2 vezes a hidroxila, eu tenho o gás hidrogênio e eu tenho o gás cloro. As mesmas perguntas feitas nos outros, aqui eles perguntam: quem foi a espécie que saiu no anodo? Então aqui foi oxidação, aqui é o anodo.
Quem saiu no anodo ou no ânodo foi o gás cloro. No cátodo, que alfa-espécie gerada no cátodo, hidrogênio, às vezes dão uns moles. Quem foi o gás gerado no cátodo? Aí você já viu que às vezes só um dos dois é gás. Aqui os dois são gases, né? Mas às vezes eles dão esse mole. Outra pergunta que vai ser comum aqui na COSA, perguntando sobre o meio final. O meio final é ácido, básico ou neutro? Olha, tem dois problemas. Tem um que eu não vi muito abordar, que é o cara já te dá um sal com hidrólise básica ou hidrólise ácida. E aí você já tem uma noção, já começa pisando no meio ácido ou básico. Normalmente, quando ele te dá um sal neutro, a sua preocupação vai ser o seguinte. Aqui, ó, sobrou hidroxila. Então, quando acabar essa reação, ela é básica. Aqui eu estou começando com sal neutro e água, o meio pH 7, se você medir. Quando você acabar esse processo, ele vai ficar básico aberto. Inclusive, é um dos processos de fabricação de hidróxido de sódio, soda cáustica. Vai liberar hidrogênio e gás cloro. Beleza? Lembrando que o cloro ele é um gás, esse que a gente usa em casa para limpeza. Ele é um sal à base de cloro, tá? Outra coisa. É cloro também, mas não é o cloro gás. Esse aqui é o cloro puro gás, que também é utilizado com o processo de desinfecção. Normalmente aqui pode aparecer hidrólise de sal, de ácido, de base. Como é a temperatura ambiente, não vai rolar uma decomposição de cara. É bastante comum, tá? Hidrólise de ácido, por exemplo. Então essa aqui foi uma hidrólise de sal, onde que a gente gera aqui gás, hidrogênio e cloro. Tranquilo? Inclusive, vocês já devem ter ouvido falar, veículo movido a água. Gente, isso não existe, tá? O que existe é um processo de eletrólise, onde você decompõe a água, ela vai gerar o gás hidrogênio, que ele vai entrar lá para explodir junto com o combustível. Eu já vi reportagens sérias que tem gente instalando esse tipo de coisa dentro dos automóveis para poder gerar hidrogênio e movimentar o carro. Princípio da termodinâmica, né? Então ali você não está desafiando a termodinâmica. Eu já vi, inclusive, testes de mecânicas sérias provando por A mais B que o negócio realmente não funcionava direito, não, tá bom? E sim, se você está convertendo a energia do carro, mas a energia elétrica da bateria, que é o motor que leva a bateria, então termodinamicamente isso não tem como acontecer, por favor, tá? Vamos obedecer as leis da termodinâmica. Então esse processo de energia perpétua, isso não rola. Então se o carro está gerando energia elétrica a partir da queima para depois gerar eletrólise e gerar gás para explodir, você está só tendo ali uma transformação de uma energia e outra, e sempre tem perdas, né? Então isso não vai acontecer. Pode produzir hidrogênio você na sua casa? Pode. Então aqui, ó, você está gerando hidrogênio, a partir você precisa de quê? De água, sal e corrente elétrica. Então por que o hidrogênio é o combustível do futuro? Aí sim, numa estação onde você tem eletricidade chegando, você pode armazenar na forma de hidrogênio, e aí você vai usar de muitas maneiras possíveis o seu hidrogênio, que é um gás explosivo. Vamos fazer mais uma eletrólise aqui agora com sulfato de cobre. Beleza? Eu já deixei prontinho tudo aqui. Quem vai migrar para o positivo, aqui vai ser a hidroxila, porque a hidroxila lá vence, conforme eu mostrei na tela anterior. A hidroxila ela só perde cloreto, brometo e iodeto. Ânion oxigenado, ela vence. Então vou botar aqui a hidroxila aqui, ó. Venceu. No negativo aqui quem vence é o cobre, que aqui ele não é metal, dá um A, então o cobre venceu. Tem restrição para íon oxigenado? Tem, até aqui eu coloquei o bisulfato, né? Mas é tão raro acontecer esse cara, e o cara vai ter que avisar, né? Então não se preocupa com isso não. Vamos ver aqui um cobre metálico. Aqui já tem duas carguinhas, tá vendo? Então ele vai ter que ganhar 2 elétrons e vai ter que se transformar num cobre metálico. Aqui em cima, quando acontecer hidroxila, eu já coloquei aqui embaixo. A hidroxila você não vai conseguir fazer aquele raciocínio de botar elétron, então já deixei a reação pronta aqui, que é meio que uma reação padrão. Normalmente eles dão, mas se não der, é essa daqui que você tem que usar, tá bom? 2 hidroxilas vai formar uma água, meio mol de gás oxigênio e 2 elétrons. Isso é uma reação padrão, tá? O ideal é que você saiba. Acabou agora, né? Eu tenho aqui 2 hidroxilas, então 2 hidroxilas aqui, já balancei tudo aqui. Cobre já está vindo aqui, já está ok. O elétron já bateu, agora é só cortar. Vamos mudar de cor. Ó, já vou começar cortando os elétrons. Dá para cortar uma dessas águas, ó, aí vai ficar uma só. 2 hidroxilas, o íon cobre também vai embora. E morreu, já deu. Então vou colocar aqui, ó, o sulfato de cobre, 2. Ele interage com a água, vai liberar
H+, que é duas vezes o íon H+, o sulfato, já coloquei esse cara, vai gerar o cobre metálico e ainda vai desprender gás oxigênio. Beleza? Aqui dá para perceber que o meio vai ficar ácido, tá vendo? Aquilo que eu falei. Esse aqui já era um sal de... mas aí que tá, né? Esse aqui já era um sal de hidrólise ácida, porque ele vem de uma base fraca, ácido forte. Mas aqui dá para observar muito bem que vai ficar mais ácido no final que o normal, mais do que ele era. Aqui no cátodo, o que vai acontecer, né? Vai ter o metal depositado, agora o cobre depositado. Então, quando você faz esse processo, o eletrodo ele vai engordando, vai depositando cobre ali. Tá? Ele competiu com H+, a H+ não vai vencer, quem vence é ele. E ele começa a engordar ali. E isso já agora vai dar pano para manga para o próximo pegada aqui, que é o aspecto quantitativo. Então, industrialmente, é muito utilizado isso, né? Você se aproveita do processo eletrolítico, a eletrólise, para poder começar a depositar um metal ali onde você queira. Então, ele é usado para purificação. Por exemplo, você pega uma amostra de minério de cobre, né, que está lá o minério o cobre bruto, com muitas impurezas, você purifica. Nesse processo, ele atinge purezas de quase 100%. Beleza? Porque ele vai estar ali no meio, a única espécie apta a receber o elétron é ele vai lá e acaba se depositando. Você faz o processo, fica ali aquele cobre vermelhinho, pode ser feito com níquel, qualquer outro metal. E esse nome aqui, ó, galvanoplastia, o que é isso? É quando eu vou já me aproveitar desse processo para eu poder fazer uma deposição do jeito que eu quero. Então, por exemplo, essa moedinha, botei aqui a moeda, né, que circula aqui no nosso país, isso aí não é um carimbo que vem e joga no metal derretido, né? Esse processo é feito a frio. É uma eletrodeposição, você tem um molde, então você faz a corrente elétrica passar ali, você tem uma solução lá com sulfamato de níquel, ou os metais, o cobre que vai entrar, ele vai se depositando e você vai tendo o formato da moeda ali. Então, ele é um processo de eletrodeposição. Ó. Olha que diferentes as chaves, elas eram produzidas de um metal, então você pode cobrir com outro metal por esse processo também. As maçanetas, normalmente, elas são cobertas com cromo. Aquela maçaneta ela é feita de um outro metal, uma liga metálica à base de ferro. Só que o ferro ele oxida muito rápido, então coloca-se o cromo para dar uma resistência metálica maior em torneiras. Então todas essas torneiras que estão vendo aqui, brilhosona, bonitona, roda cromada, isso é feito num processo, esse é um banho. Você mergulha ali o metal e o metal, liga o polo negativo nele e o metal vai se depositando. Processo de fabricação de CD, né? Esse aqui você tem o policarbonato. Então você tem uma prensa lá, uma galvanoplastia, onde você tem um processo, uma matriz de níquel, que dá uma pancada nesse plástico aqui, e a informação fica gravada num CD, num DVD, que hoje já está, embora a gente não está praticamente mais usando esse tipo de mídia, mas durante um tempo foi muito utilizado. Eu mesmo trabalhei 3 anos e meio em indústria de CDs aí, então eu vivi esse processo de perto. Então você acha que é gravado um por um, não é feito assim, é um processo de carimbo, vamos dizer assim, você produz uma matriz metálica de níquel e vai carimbando ali no policarbonato. É um processo extremamente interessante. Quando você tem um automóvel antigo, você quer, vou mandar cromar. O que é mandar cromar? É você pegar aquele material ali, você vai lixar e você vai fazer com que o cromo se deposite. Aí ele vai ficar lindo ali, brilhoso, com o cromo que tem uma certa resistência à oxidação. Beleza? É um processo relativamente simples, não é muito complicado de se fazer. E o que você vestibulando, você aluno do ensino médio, você precisa saber? Então é o seguinte, a gente precisa determinar, normalmente o que é questionado a vocês, quanto desse metal vai ser depositado. Imagina um processo de banho a ouro, uma joia ali, né? Uma joia de banho a ouro não é você pegar a joia e mergulhar no ouro derretido, gente, senão vai vir uma quantidade absurda de ouro, até porque uma joia banhada a ouro, comparativamente a uma joia de ouro, ela é muito mais barata. Um brinquinho de bolinha de ouro, sei lá, custa 500, 600 reais. Uma joia folhada, você compra o mesmo brinquinho ali, até por 20, 30 reais, se for aquele banho, né, mais ou menos. Enfim, então aqui eu vou dar uma roubadinha da física. Por quê? Quando a gente trabalha, vamos lá, a física discute normalmente a carga de um elétron, né? Você tem aquela situação lá em Coulomb, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga de um elétron, só que trabalhar com elétron é muito pouco, ele é muito pequenininho. Então, se você pegar essa carga do elétron e multiplicar por 1 mol, o número de Avogadro, você vai chegar nesse valor aqui, ó, 96.500 coulombs, é a constante de Faraday, ou 1 Faraday. Algumas questões até já vêm isso aqui, é meio que igual aquele 22,4 que a gente usa direto para conta.
Então a gente vai precisar saber isso aqui muito. Isso aqui, então, é a carga de 1 mol de elétrons. 1 mol de elétrons tem essa carga em coulombs. A relação em coulombs tem uma equação da física que ela tá uma mexidinha, né, que é variação da corrente. Aqui é o que a gente chama na química de Kitch. É a mesma equação lá da física, só que ela está um pouquinho mais simplificada. Que a carga está relacionada com a corrente em ampere e o tempo em segundos. Então a gente pode calcular qual é a carga que vai ser incidida na nossa eletrólise, no nosso banho. Então eu coloquei um exemplo aqui bem simples, mas se você entender isso aqui, você vai conseguir resolver qualquer outro problema, porque eles funcionam dessa forma. Imagina que eu peguei uma joia de um metal qualquer e vou fazer um banho de ouro, uma eletrólise. Coloco ela no polo negativo lá e mergulho. Se eu sou dono de uma empresa que faz isso, eu vou ter que tomar muito cuidado, né? Que se eu deixar ali a joia durante 10 minutos, quando eu vou ver o ouro todo, vai ficar aquele maçaroca de não é mais banhada a ouro, já é a joia de ouro mesmo. Então, geralmente, esses processos, gente, uma vez eu visitei uma fábrica dessa, e assim, os caras deixam segundos ali, conta 10, 5 segundos, tira, e o metal já recobriu. Porque o ouro, os metais de uma forma geral, não só o ouro, eles conseguem formar uma película muito fina. Eu lembro que tinha um cara com um projeto doido aí de folhear a Estátua da Liberdade com ouro. Aí você pensa, nossa, aquele monstro todo vai gastar pra caramba. Não, eles querem a quantidade mínima, se eu não me engano, era 2 kg de ouro. Era um processo que dava para ser feito, a estátua ficar dourada, né? Não foi à frente, né? Ainda bem, tá lá. Vamos ao que pode, vamos ao que importa. Então vamos lá, vamos pegar uma joia. E essa joia eu peguei durante 30 segundos e mergulhei nessa corrente aqui de 2 amperes. Então, determinei a corrente, que é o meu retificador, vai dar ali minha fonte 2 amperes. Só para vocês terem uma ideia, uma pilha comum dá 0,3 ampere, uma pilha alcalina ali 0,6, essas recarregáveis 1,2 ampere, até 2 ampere alguma. Então, só para você ter noção do que será essa carga na vida real mesmo. Uma carregador de celular, se eu não me engano, é meio ampere. Então, podia ser usado isso aí? Podia, mas está relacionado ao tempo. Isso aqui eu resolvi colocar 2 ampere e acabou. Bom, eu quero saber quanto de ouro foi depositado sabendo só o tempo e a corrente. Dá para saber? Dá. Só com essas informações são mais suficientes. Independente ele da solução, qual é a concentração dela, vai valer só o tempo e a corrente. Por isso que eu disse que é relativamente fácil. Outra coisa que você vai precisar saber é do metal que você está utilizando, quantos elétrons estão envolvidos para ele virar metal metálico. Então, o ouro, ele normalmente, quando ele é feito nesse processo, é o íon 3+. Aí a questão vai ter que te avisar. Então, se for um cara muito conhecido, tipo alumínio, zinco, com inox fixo. Caso contrário, o cara tem que te avisar qual é a carga que está envolvida ali. Então, para esse ouro sofrer um processo de redução, ele precisa ganhar 3 elétrons para poder virar o ouro metálico dourado que a gente tanto gosta, não é verdade? A informação que eu preciso é só essa aqui, ó. Para cada 1 mol de ouro, estão envolvidos 3 mols de elétron. Só isso. Aqui é uma relação de massa e aqui é uma relação de carga. Eu quero saber a massa. 1 mol de ouro tem 197 gramas, que eu pego esse valor lá na tabela periódica. 3 mols de elétron é 3 vezes 1 mol de elétron. Lembra que eu falei do 96.500? Vocês vão usar isso direto. Então, para eu depositar 197 gramas, eu tenho essa carga envolvida. Qual vai ser a massa com a carga que o problema me deu? Aí você vai olhar, Rafael, você não deu a carga. Não dei diretamente, mas a gente pode usar essa nossa equação aqui, o famoso kit. Como é que a gente vai brincar com isso? A carga é que eu quero saber. O tempo foi dado, que são 2 amperes, a corrente são 2 amperes, e o tempo 30 segundos. Aí ressalva. Normalmente, nesse tipo de questão, ninguém dá mole e te entrega já em segundos. É muito comum ele te dar em 1 hora, né, te dar em dias. Aí você se vira. Só para converter, tem que deixar em segundos, senão vai dar ruim, tá? E aqui 60 segundos. Então vamos ver. 60 coulombs. Vamos ver quanto de ouro vai depositar nessa joia. Vou fazer essa continha aqui, ó. 197 vezes 60 dividido por 3 dividido por 96.500. Está dando 0,041. 0,041, aproximando já aqui. Gramas. Ou, se você preferir, para ficar mais elegante aqui, ó, 41 miligramas. Gente, vocês têm noção do que é isso? Né? Então, geralmente, esses dados que eu utilizei aqui,
Muito provavelmente aquele anelzinho que você comprou lá folheado, em algum lugar lá, essa é a quantidade de ouro que tem nele. É muito pouquinho, isso é suficiente para cobrir de repente uma moeda inteira, se fosse o caso. Só para vocês terem noção que o ouro ele realmente forma uma camada muito fina. Por isso que às vezes uma joia folhada, você vai meter na mão, ela vai descascando com o tempo. E aí você vai ter uma joia que ela tem o ouro, só que é uma camada muito fina. Então quando o cara quis revestir a Estátua da Liberdade usando ouro, é usando esse processo daí. Tá bom? Então guarda esse esquema que eu fiz, essa equaçãozinha aqui na química, que roubei da física, né? Que é a mesma. O kit você faz para determinar a corrente. E aqui é uma relação estequiométrica, onde eu peguei só a carguinha, mas você não vai precisar. Você não precisa, se você souber aqui a carga, é só botar 3 elétrons e vai embora. Tchau e benção. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vamos praticar. Tchau, grande abraço.